Depois do exílio da Babilônia, só para contextualizar um pouco antes, depois do exílio da Babilônia, a mentalidade judaica muda muito, muda demais. O exílio da Babilônia é efetivamente, são 3 grandes eventos que marcam a identidade do povo judeu. O êxodo, o exílio da Babilônia e o holocausto. Todos os outros estão em função disso. Todos os outros. Mesmo na Idade Média, todas as perseguições da Idade Média não têm um impacto sobre a mente judaica que tem muito impacto sim, mas não tem o impacto que tem o holocausto. E o holocausto, quando você olha para trás, o judeu ele se queixa, se reclama, sente, sofre a Idade Média, as perseguições, mas ele vai sempre se lembrar do exílio da Babilônia, porque o exílio foi a pior desgraça que existiu. Por quê? Porque no exílio da Babilônia, nem o exílio assírio foi tão ruim, mas o exílio da Babilônia, o resultado do exílio da Babilônia foi o esfacelamento da identidade judaica, criando partidos dentro dele. Ezequiel acusa a nação judaica de haver transgredido a lei, Ezequiel 12 e Ezequiel 20. E porque eles transgrediram a lei, então eles foram levados em cativeiro. E aí eles dizem, ok, então nós transgredimos a lei, o que é que nós fazemos para não sermos levados mais em cativeiro depois que voltam? Então surge uma seita chamada fariseus, perushim. E surge o embrionário dos que seriam os fariseus, que são aqueles que olham e dizem assim, nós pecamos, e como nós pecamos, nós vamos ter que refazer tudo. Nós vamos ter que criar mecanismos para não pecarmos mais. Qual é o mecanismo para não pecar? A lei está aqui. Eu crio um muro em torno da lei, que são outras leis. Se eu transgredir alguma dessas leis, eu vou ainda ter a possibilidade de me arrepender antes de transgredir uma dessas. E eles começam a criar os mandamentos, aqueles 603 mandamentos, etc., e mandamento sobre mandamento, as tradições que vêm na época de Jesus, etc. E são eles que proíbem as pessoas de entrar no templo e muitas coisas. E eles criam esse mandamento. Peraí, mas esse daqui não é suficiente, vamos criar mais um conjunto. Porque aí a gente, ao invés de ter a possibilidade de transgredir um, e se houver transgredido um, cair e trans no outro, a gente tem que transgredir 2, para depois cair na lei mesmo. Então cria um conjunto de leis. Nós somos muito parecidos com o mundo, eles diziam. Então vamos ser mais diferentes. Vamos nos isolar cada vez mais. Totalmente mais. Eles não queriam voltar para o exílio. Não queriam voltar para o exílio. Por outro lado, surge um outro grupo que diz assim, o problema é que a gente é muito diferente. Nosso problema é que a gente tem que ser mais parecido com o mundo. Nós temos que ser muito parecidos com o restante aqui, porque esse negócio do nosso Deus ser diferente, esse monte de lei, tudo isso daí, isso não dá nada não, a gente só sofre. E surgem os saduceus. Vão surgir os saduceus, que vão dar origem depois a uma filosofia, a uma teologia judaica que ela é mais filosófica, mais de contemplação. Só que eles dominam o templo. São eles que dominam o templo. Os fariseus dominam a vida cotidiana. Eles são os ensinadores do povo. E os saduceus são aqueles que vão dominar o templo. Daí você percebe por que no templo as mulheres eram proibidas também. Mulheres não podiam entrar no templo. Mulheres não podiam entrar no templo por algumas outras razões. A mulher pode ter a possibilidade de ter o fluxo de sangue, na menstruação. E sangue não podia, mesmo se o homem tivesse cortado, ele não podia ir até o templo. Porque toda e qualquer emissão de fluxo de sangue, fazia com que a pessoa ficasse impura, não só a mulher. Por isso que as mulheres não eram sacerdotisas também. Imagina, você tem que ir diante da presença de Deus e você está impura. Ela morria. Não pode. E a impureza não era dela, a impureza era pelo fato de que um líquido de dentro dele, que era a vida, estava saindo. Tá? Ou seja, hoje acaba sendo interpretado o impuro de forma pejorativa. Pejorativa também. Pejorativa. Não era a mulher que era impura, era o sangue que a tornava impura. Se o sangue tocasse sobre um homem, não dela, mas um homem tivesse um corte e ele estivesse sangrando, ou tivesse uma hemorragia, ele era tão impuro quanto a mulher. Indiferente disso. Indiferente. Quando surge aí depois, aí tem essa contextualização, você vai ter esses 2 principais partidos, junto com outros que são zelotes, hemerobatistas e alguns outros grupos, eles vão lutar pelo poder. Na época de Cristo, quando Cristo vem, Jesus aparece, esses são os partidos dominantes. Quando chega o exílio, a diáspora, a invasão de Jerusalém por Roma, a destruição do templo, acontece uma situação interessante. E aí você já vai entender por que eu estou falando isso. Tito cerca Jerusalém, no ano 68. Ele cerca Jerusalém. O cerco dura muito tempo, 2 anos, etc. E eles estão a ponto de serem totalmente dizimados. Até que Yosef Ben Zarrai, que era o líder dos fariseus, ele tem uma ideia. Ele fala assim, os zelotes tinham fechado Jerusalém, ninguém saía, ninguém podia sair. E aí Ben Zarrai diz assim, vamos fazer de conta que eu morri. Peguem vocês, porque era proibido enterrar em Jerusalém, todo tinha que ser enterrado fora.
E aí eles vão abrir a porta para que vocês saiam. E aí eles fujam. Eles fazem isso, dizem, Ben Zarrai morreu, Ben Zarrai morreu, Ben Zarrai morreu, porque estava passando muita fome. Então todos os discípulos de Ben Zarrai, que eram os fariseus, todos os fariseus, ele era o príncipe naquela época, eles vão para as portas. Ben Zarrai. É chamado príncipe, mas é o líder dos fariseus, chama príncipe, né? Não era o príncipe da cidade. Né? Diz para ele assim, ok, vamos abrir a porta para que vocês possam enterrar o seu mestre. Quando eles abrem a porta e saem, levando Ben Zarrai, o séquito de fariseus, quando eles fecham o portão de volta, Ben Zarrai se levanta e saem todos correndo, fugindo. E eles vão para onde estão os romanos, e chegam diante dos romanos, os romanos vão para matá-lo, e Ben Zarrai se ajoelha diante de Tito e diz assim, salve o imperador. Acho que é Vespasiano, Tito. Salve o imperador, salve o imperador. Ele diz, não, mas eu não sou imperador. Eu não sou o imperador. Eu sou o general. Nesse exato momento vem um mensageiro e diz assim, o Senado requisita a tua presença porque o imperador morreu e vão te nomear de imperador. Ele olha para Ben Zarrai e diz, você é um profeta. E ele libera os fariseus para irem viver em uma cidade chamada Pela, né? Em Jâmnia, numa cidade chamada Jâmnia. Junto com os fariseus... Mas eles mataram o imperador? Não. O imperador tinha sido morto. Ele tinha sido morto lá, acho que era Nero, né, nessa época. Mas por que eles acharam que ele era profeta? Porque ele não sabia, eu vos saúdo ao imperador. Ele sauda Tito como imperador, o general como imperador. No momento em que ele diz assim, eu não sou imperador, vem alguém dizendo, você vai ser o imperador porque o imperador foi morto. Então... Mas eles planejaram isso? Não planejou, ninguém sabia. O Ben Zarrai foi lá e fez. O judeu considera isso como até hoje como uma dádiva divina para salvar o farisaísmo, o judaísmo. Né? E salva o cristianismo também. Por quê? No momento em que Tito levanta o acampamento para voltar para Roma, é quando os cristãos saem e fogem, que é aquilo que Jesus disse, orai para que vossa fuga não aconteça no sábado nem no inverno. Eles fazem isso, acontece numa terça-feira, numa quarta-feira. É o momento que O fariseu foge, cristão foge. Fariseus fogem para Jâmnia e judeus e cristãos fogem para Pela, uma outra cidade. Tá? Tito volta, porque os saduceus apegados ao templo permaneceram. Os zelotes permaneceram também. Todos eles ficaram ali. Quando voltam, pouco tempo depois, ele manteve a 10ª legião ali estacionada, e essa 10ª legião entrou e destruiu Jerusalém, queimou o templo e matou todos os saduceus. O que eu quero dizer com isso, Leandro? Qual é o judaísmo que permaneceu? Só dos fariseus. Então tudo o que se conhece, a maior parte do que se conhece de tradição judaica, é a partir dos fariseus, que eram os mais estritos intérpretes da lei. Então você não tem o contraponto. Você não vai ter o contraponto. Tudo que vai ser, e eles criam concílios em Jâmnia e várias, etc. E por a briga com o cristianismo, eles começam a fechar o judaísmo. Começam a fechar o judaísmo. E esse aqui começa a se fechar, e os debates começam a ficar tremendos. Só que em um determinado momento, cristãos e judeus, cristãos e fariseus. Com um determinado momento, cria-se inclusive uma maldição, porque os cristãos frequentavam a sinagoga juntos, todos juntos. Aí cria uma maldição chamada Birkat Minim, que é para dizer assim, os cristãos, o menino, nós vamos destruir. Né? Vamos destruir, que sejam destruídos. Quando com o tempo, esses debates, não tem jeito, quando tu vai batendo, uma hora começa a fazer isso aqui, ó. Misturar. Começa a ter uma mistura. E aí começa a filosofia. O que tem isso a ver com a questão do feminismo?